O sistema notificou: aprendizagem bem-sucedida. Nesse momento, um pequeno monge e uma garotinha apareceram. Lu Li não esperava que o processo de aprendizagem fosse tão fácil. Tão tranquilo assim, parece que eu realmente combino com as técnicas do caminho ortodoxo. O pequeno monge disse serenamente: Ami tu fo. Lu Li olhou para os dois personagens à sua frente. Ele comentou casualmente: esse pequeno monge é o Jingang Ju e a garotinha é o Ziha Lian Zhenjing, né? As descrições eram tão grandiosas, por que estão tão tímidos? É porque as técnicas estão incompletas. A garotinha, assustada, apressou-se em se esconder atrás do pequeno monge. Lu Li então fez uma cara de quem estava querendo enganar uma criança, afagou a cabeça da garotinha e disse gentilmente: já é noite, não dá para absorver o QI da névoa púrpura agora. Vá descansar, pequena. A garotinha também respondeu docilmente com um sorriso: sim. A noite já havia coberto a Inming Gizong, e a garotinha adormeceu em algum momento. Mas Lu Li e o pequeno monge ainda estavam focados em cultivar as técnicas. O sistema soou a notificação: Jingang Ju está muito satisfeito com a perseverança e força de vontade do jogador. Eficiência de cultivo aumentada em 50, progresso aumentado em 1. Jingang Ju está cada vez mais satisfeito com o esforço do jogador em compreender a técnica. Eficiência de cultivo aumentada em 80, progresso aumentado em 3. Ao receber essa notícia, Lu Li não pôde deixar de ficar exultante de alegria. Realmente, eu combino com as técnicas do caminho ortodoxo. Com essa velocidade, não vai levar nem 20 dias para eu romper para o primeiro nível. Enquanto estava alegre, o olhar de Lu Li de repente parou no personagem à sua frente. HMPH, o pequeno monge já havia pegado no sono. Jingang Jui, por não ter ouvido os sutras budistas, ficou desanimado e decidiu suspender o cultivo por um dia. Lu Li olhou impotente para o pequeno monge, que dormia como uma pedra. Precisa ser tão exagerado assim? Lu Li pensou em silêncio. Mas é melhor recitar uns sutras budistas agora. Antes, quando travava no cultivo do norte, ele costumava recitar o Sutra do Coração para relaxar. Veio a calhar. Lu Li começou a meditar, acalmando a mente e ouvindo os sutras budistas. Quando Pusa Guanzizai praticava profundamente o Benhuo Balamiduo, ela viu que os 5 agregados eram todos vazios, e assim transcendeu todo o sofrimento e a adversidade. Shi Li Zi, a forma não é diferente do vazio, o vazio não é diferente da forma. Em seu torpor, o pequeno monge foi subitamente acordado pelo halo de luz que Lu Li emitia. Ele esfregou os olhos sonolento. HM? Lu Li, naquele momento, ainda estava concentrado em recitar os sutras budistas. Shi Li Zi, a forma não é diferente do vazio, o vazio não é diferente da forma. O pequeno monge estava realmente impressionado com a cena à sua frente. Uau! A recitação de sutras de Lu Li ecoou até o local onde o Buda residia. O Buda abriu os olhos suavemente e disse calmamente: quem está recitando sutras? Um monge ao lado perguntou suavemente: Vossa Santidade, algo perturbou o Buda fundador? O Buda disse calmamente: agora há pouco eu estava meditando e ouvi, sem querer, o som de escrituras sendo recitadas vindo de longe. A recitação soava como um trovão. Temo que este discípulo budista seja a manifestação de um sutra budista supremo. O monge, ouvindo isso, apressou-se em perguntar: esta é uma boa notícia para nossa porta budista, mestre? Você parece tão surpreso. O Buda virou a cabeça suavemente para olhar na distância e disse em um tom monótono: no entanto, o Buda está no sul, na Wanmoshan. O monge, ouvindo isso, respondeu com alguma dificuldade: isso. A atitude do Buda mudou imediatamente. Ele disse urgentemente: transmitam a ordem. Contatem as seitas daoístas e preparem-se para atacar a seita demoníaca. Procurem o discípulo budista do Sutra. De jeito nenhum podemos deixar a seita demoníaca ou as seitas daoístas encontrá-lo antes. Um Amitabha Buda ressoou suavemente na entrada do templo. À noite, em uma cachoeira com uma paisagem de conto de fadas, uma linda garota surgiu repentinamente da superfície do lago. Essa garota não era outra senão Ling Jianshang. Ling Jianshang olhou em silêncio para trás e percebeu que aquele lugar era Wanmoshan. Porque Lu Li ainda estava totalmente focado em praticar sua técnica de cultivo em seu quarto desde a noite. O sistema então anunciou: Jingang Jui, por ter escutado o Shang Fojing, revigorou seu espírito e entrou em um estado de iluminação repentina. Progresso aumentado em 2, progresso aumentado em 3, progresso aumentado em 2, progresso aumentado em 4.
Parabéns, jogador, Jingang Jui rompeu para o segundo nível. Parabéns, jogador, Jingang Jui, por ter compreendido profundamente o Wushang Fojing, evoluiu para a divina Jingang Bupai Shenggong. Essa informação chocou Lu Li demais. Lu Li disse, satisfeito, não esperava que uma técnica de cultivo pudesse evoluir. A energia parece ter aumentado bastante também. Lu Li começou a pensar em testar sua nova fonte de energia. Ele olhou ao redor do quarto, ponderou um pouco, com o que vou testar? Finalmente, seu olhar parou na mesa de pedra lá longe. Mesa de pedra, é você. Dito isso, Lu Li deu um soco poderoso. Apenas um soco dele foi o suficiente para que a resistente mesa de pedra se estilhaçasse em centenas de pedaços. Esse resultado superou suas expectativas. Lu Li ficou muito feliz, a energia parece ter aumentado 10 vezes. Além disso, depois de um soco assim, não sinto mais dor. Isso é realmente Jingang Bupai. Finalmente tenho poder de combate. O tempo passou tão rápido, de repente já era dia. Lu Li então abriu a porta para deixar o sol da manhã entrar em casa. Ele saiu, espreguiçando-se revigorado após uma noite de cultivo árduo. Já é dia? Não esperava ter cultivado por uma noite inteira. O sistema anunciou novamente. Ziha Lian He Zhen Jing absorveu a essência do sol ardente, o humor está feliz, a eficiência do cultivo aumentou em 50%, progresso aumentado em 1. A garotinha então apareceu ao lado de Lu Li. Ele se virou para ela e perguntou, então o efeito do cultivo é melhor lá fora, certo? A garotinha sorriu e acenou com a cabeça. Ziha Lian He Zhen Jing olhou para o bari do jogador com um pouco de satisfação, preparando-se para acelerar o cultivo. A eficiência do cultivo aumentou em 150%. O sistema parecia ainda mais animado que o jogador. Lu Li tirou a camisa diretamente para cultivar. Cultivar sem camisa deve ser ainda mais eficaz. Eu realmente sei como planejar. A rotina de cultivo de Lu Li era, durante o dia, ele cultivava com a garotinha, à noite, era com o pequeno monge. Ambos se acomodaram em um lugar, concentrados no treinamento. A garotinha parecia muito satisfeita com nosso jogador, porque o jogador estava em contato total com a essência do sol ardente. Ziha Lian He Zhen Jing cultivou com grande entusiasmo, a eficiência aumentou novamente em 1100%. Pode-se dizer que, neste momento, Lu Li estava acertando em cheio em seu cultivo, e sua força aumentou significativamente em comparação com o início. Enquanto cultivava, uma tatuagem apareceu de repente no braço esquerdo de Lu Li. Lu Li olhou curiosamente para ela. O que é isso? A garota explicou alegremente, este é o símbolo de iniciação. Parabéns por ter completado a linhagem secreta budista da Fei Tianguan. Em breve, você poderá liberar a energia verdadeira dos 5 elementos. Lu Li ficou um pouco confuso ao ouvir a garotinha, linhagem secreta budista? Eu nem sou da Fei Tianguan. A garotinha explicou alegremente para ele, eu sou a técnica secreta de Fei Tianguan. Contanto que você cultive, você será considerado um discípulo da linhagem secreta da Fei Tianguan. Por algum motivo, ao ouvir a resposta da garotinha, Lu Li gritou, por que não me disse antes? A garotinha, que estava rindo e conversando alegremente, ficou um pouco assustada. Você nem perguntou. Ela gaguejou. Lu Li ficou sem graça. Ele agarrou a cabeça, preocupado. Um mestre demoníaco de alto nível saberia na hora que a técnica de cultivo Jingang Jui é uma técnica comum, então tudo bem. Mas essa linhagem secreta da Fei Tianguan, não é como assinar minha própria sentença de morte? Sem mais cabeça para cultivar, a mente de Lu Li estava cheia de preocupações. Se eu romper e conseguir reunir alguma energia verdadeira, é morte certa. Preciso encontrar uma maneira de suprimir meu cultivo. Se preciso de um lugar com luz solar, então tenho que encontrar um lugar com energia maligna. A garotinha do outro lado o observava em silêncio, sem entender qual era a atitude dele. Finalmente, Lu Li tomou uma decisão, só posso ir para aquele lugar. E esse lugar era Wangguiquan. A paisagem lá era realmente assustadora. Ao redor, estavam espalhados ossos humanos, caveiras, e a atmosfera realmente dava arrepios. Lu Li olhou para a paisagem fantasmagórica à sua frente, este lugar é todo cemitério por dentro e por fora. Até uma brisa leve me dá arrepios. Não é à toa que se chama Wangguiquan. Para a garotinha que amava a luz, a escuridão que envolvia o lugar e os objetos ali eram realmente muito arrepiantes. A garotinha só sabia se esconder obedientemente atrás de Lu Li e seguir em frente.
O mau humor da garotinha também fez com que a eficácia do cultivo diminuísse significativamente. Ziha Lian Jing, por ter entrado no caminho da convergência Yin, o corpo está desconfortável, a eficiência do cultivo caiu 200%. Essa informação, por outro lado, era exatamente o que Lu Li desejava. Ele olhou para a garotinha com um brilho de felicidade indescritível. Deu certo. Já a garotinha tinha os olhos cheios de lágrimas, apontando para Lu Li sem forças, e disse com dificuldade: "Vê vilão." Dito isso, a garotinha fugiu correndo, deixando Lu Li sozinho, olhando. Ué, ela fugiu. Lu Li, sozinho em Wangui Quan, não pôde deixar de se perguntar: "Mas o nome é Wangui Quan, por que não vejo nenhum fantasma?" Sua natureza curiosa começou a surgir novamente. Lu Li começou a mexer em tudo ao redor. Ele tocou levemente em uma árvore e disse: "Olá." Bateu suavemente em uma lápide à sua frente e perguntou: "Tem alguém em casa?" Nesse momento, uma garota apareceu de repente, sentada em uma espada, e olhou para ele, dizendo divertida: "Haha. Você é bem interessante." Lu Li se virou assustado. Falando alto: "Quem é ela?" A garota apertou suavemente um botão em sua espada e começou a descer em direção ao chão. A garota falou suavemente enquanto se apresentava: "Eu sou uma discípula patrulheira da Caverna dos 10.000 Fantasmas. Você é um discípulo recém-chegado do demônio verdadeiro Gima? É a primeira vez que vem à Caverna dos 10.000 Fantasmas, certo?" Dá para ver na hora. De repente, a garota atacou inesperadamente Lin Shi, agindo como se estivesse flertando com ele. "Precisa que eu te explique as regras aqui?" Sendo intimidado pela mulher à sua frente, Shu Feng suava profusamente e estava cheio de dúvidas. Ele disse timidamente: "Irmã mais velha, que tal você me contar sobre as regras aqui?" Assim que terminou de falar, a garota pegou um pedaço de papel na mão, com uma expressão satisfeita, e explicou claramente: "Tudo bem. Esta é a área externa da Caverna dos 10.000 Fantasmas, e muitos espíritos malignos foram eliminados. Se você quer encontrar fantasmas, vá direto para dentro da Caverna dos 10.000 Fantasmas. Eu também tenho um mapa que registra detalhadamente todas as áreas da Caverna dos 10.000 Fantasmas, custando 5 pedras espirituais." Shu Feng ficou apavorado. "O quê? 5 pedras espirituais?" Shu Feng recuperou a compostura, sorriu levemente e disse: Irmã mais velha, e se eu não comprar?" De repente, um som cortante passou por Shu Feng. Acontece que a discípula patrulheira, vendo que suas palavras não estavam surtindo efeito, sacou sua espada para ameaçar. Diante dessa ação, Shu Feng imediatamente se ajoelhou e pagou a taxa. "Por favor, aceite, irmã mais velha." A mulher ficou satisfeita. Vê só, você sabe o que é bom para você." Recebendo o item de Shu Feng, seus olhos brilharam. "Você não precisa ficar tão triste. Pegue este mapa e, se tiver problemas no futuro, mostre-o e grite o nome, King He, garanto que você ficará bem." Quanto a Shu Feng, seus olhos estavam tão assustados que lacrimejavam, e ele ainda segurava o mapa como ela havia dito. Terminando, a garota tocou levemente sua espada, sentou-se nela e imediatamente voou para o céu. Ela sorriu alegremente e disse: "Além disso, você é bonito, então vou te dar um benefício extra. O demônio verdadeiro Gima só aceita um discípulo interno por vez, espero que eu ainda possa te ver depois da vitória." Assim que as palavras terminaram, a espada já havia desaparecido do campo de visão de Shu Feng. A patrulheira não se esqueceu de provocar: "Tchau, bonitão." Shu Feng segurou o mapa na mão, intrigado. Não sei se ela queria me assustar ou se estava falando a verdade. Mas eu realmente não conheço o terreno por aqui, comprar um mapa é razoável. No entanto, ao olhar para o mapa, ele ficou ainda mais 3 pontinhos. Era realmente muito difícil de entender e tinha alguns símbolos muito estranhos. Ele ficou furioso. "O que é isso de detalhado? Eu tenho que denunciá-la." Suspirou profundamente e guardou o mapa na roupa. Esquece. Shu Feng consegue manter uma posição na Caverna dos 10.000 Fantasmas, então ele também pode ser considerado forte. Sem mais problemas, vou encontrar um lugar para cultivar rapidamente. Então, Shu Feng imediatamente sentou-se em meditação para cultivar seu poder. A movimento. Inconscientemente, ele abriu os olhos. Acontece que era o sistema notificando que o clássico verdadeiro de refino do Sol do Rio estava muito insatisfeito. O QI ao redor é extremamente perturbador, causando combustão espontânea e entrada em demônio. O nível de cultivo está diminuindo. Shu Feng imediatamente se alegrou. "Bom, o progresso está recuando em 36 pontos.
Em mais alguns dias, o mantra da seita, visão celestial voadora, pode ser dominado. Do outro lado, o corpo divino indestrutível Vajra ouve sutras budistas supremos, obtendo insights e aumentando o progresso em um ponto. Junto com isso, está o pequeno monge sentado em meditação. Shu Feng sentou-se sozinho observando o sistema, bastante preocupado com a nova notificação, mas este, corpo divino indestrutível Vajra, só aumenta um ponto a cada 3 horas, está um pouco lento demais. De repente, um som veio de trás de onde Shu Feng estava sentado. Ele imediatamente reagiu e gritou: "Quem está aí?" Ainda observando ao redor. Seu rosto não conseguiu manter a calma, uma floresta sombria como esta. Será que vou encontrar algo impuro? Ao contrário das palavras de Shu Feng, em apenas alguns segundos, bem na frente dele estava a cabeça enorme de um monstro. Ele murmurava enquanto se agarrava a ele. Humano vivo, sangue tão cheiroso. Shu Feng ficou chocado e sem palavras. Então, ele se assustou e começou a chorar copiosamente. Tem um fantasma. Me ajudem. Mas então ele percebeu. Espera, agora eu sou um cultivador, e também um discípulo da seita demoníaca. Por que eu deveria ter medo de fantasmas? Shu Feng sorriu maliciosamente, seus olhos se estreitaram enquanto olhava para o monstro. É a hora certa para testar minhas habilidades. Neste momento, o monstro já havia mordido metade do corpo de Shu Feng. Parecia muito faminto, mas o corpo de Shu Feng não foi danificado de forma alguma. Cheio de pontos de interrogação, ele tocou o monstro. Por que não dói? De repente, o monstro soltou Shu Feng. Uma estranha fumaça preta emanou de seu corpo, fazendo-o gritar de dor. Shu Feng, por sua vez, parecia ter ganhado mais força, e seu corpo estava envolto em uma energia dourada. Ele disse complacentemente: "É o corpo divino indestrutível Vajra. Não pode me machucar de forma alguma. Além disso, eu cultivo o clássico do sol verdadeiro. E agora meu corpo provavelmente também é o corpo do sol verdadeiro, que é o oposto desses seres yin e malignos." O monstro começou a se agitar. "Seu desgraçado! Eu tenho que te matar." Shu Feng agora não estava mais com medo, ele disse uma frase como um aviso para o monstro. Chegou na hora certa. Ele agiu primeiro. Um soco direto em direção a Shu Feng. No entanto, ele rapidamente se esquivou perfeitamente e, em seguida, também contra-atacou o monstro. Com certeza, apenas com o cultivo diligente, ele conseguiu derrotar o monstro em um piscar de olhos. Seu corpo voou para todos os lados, sem mais a forma original. Shu Feng ficou olhando para as consequências do golpe que ele causou. As árvores ao redor foram, em sua maioria, derrubadas. O monstro desapareceu gradualmente no ar. Como se sentisse uma nova fonte de poder, Lu Li ficou bastante surpreso. O que é isso? O sistema de repente apareceu novamente. Sutra da pureza violeta do sol refinado. Devido à invasão de energia demoníaca, você enlouqueceu até a morte, e seu nível de cultivo retrocedeu. Ao lado, havia um ícone do rosto da irmã aprendiz em pânico. Passos ilusórios do espírito fantasma. Absorve energia demoníaca pura, seu espírito se revigora e a eficiência do cultivo aumenta em 50%. Ao lado, havia um ícone de uma figura torcendo. Palma desoladora de ossos brancos. Porque você matou o inimigo e se sentiu feliz, a eficiência do cultivo aumenta em 50%. Junto com isso, havia uma imagem como se estivesse apreciando o café, e ainda levantando o dedão para cima. Depois de ler, Lu Li ficou secretamente feliz, até que não é ruim, hein? Então, só preciso lutar contra mais alguns monstros para subir de nível. Quem sabe, posso até passar pela porta na próxima avaliação de técnicas. De repente, Lu Li mudou de expressão, tornando-se cruel. Um sorriso como se tivesse ganhado na loteria apareceu ao olhar para um canto da árvore. E naquele canto da árvore, havia outro monstro. Provavelmente estava em choque depois de ver seu amigo sendo morto bem na frente de seus olhos, então só podia se esconder. Imediatamente, o monstro fugiu. Ele correu chorando e gritando: não venha aqui. Lu Li o perseguiu imediatamente. Ei, espere aí. Parece que a situação agora foi invertida. Incapaz de alcançá-lo, ele teve que desistir, esticando as pernas perto de um pequeno lago. Corre rápido demais. Lu Li então percebeu que dentro do lago havia uma mulher tomando banho. Ela disse: "Irmão Marcial Júnior Lu, não esperava encontrar você aqui de novo." Sem hesitar, a mulher se levantou, revelando seu corpo quente, asando seu cabelo.
Ela disse, você também veio tomar banho aqui, irmão Marcial Júnior Lu? A água aqui é fria, perfeita para nós, cultivadores de técnicas demoníacas. Que tal você descer para tomar banho também? A mulher parecia querer atrair Lu Li. Por timidez, ele imediatamente evitou seu olhar, evitando o contato com ela. Obrigado pelo convite, irmã Marcial Sênior. Mas tenho coisas para fazer, desculpe-me. Antes que pudesse terminar a frase, ela ficou agitada. Irmão Marcial Júnior Lu, eu não estou te punindo. Por que está me evitando? Acenado com as mãos, ele negou. Ele disse, de jeito nenhum. A irmã Marcial Sênior Xiao está pensando demais. Nós somos oponentes agora, então ainda devemos manter distância. Ao sair, Lu Li pensou consigo mesmo. HMPH, como se pode saber o que as pessoas da seita demoníaca estão pensando? Pode-se confiar nelas? Vendo-o partir, a garota ainda queria segurá-lo. Ei, irmão Marcial Júnior Lu. Mas no segundo seguinte, ela mudou de atitude, suspirando desanimada. HMPH, parece que terei que esperar por outra presa. Exatamente como Lu Li pensava, essa garota não era comum. Porque atrás daquela parede de pedra havia um cadáver. E assim, 20 dias se passaram, Lu Li ainda cultivava diligentemente todos os dias. Ao seu redor, havia duas feras espreitando, cheiro de carne delicioso, Vamos matá-lo. As duas feras correram para atacar Lu Li. Vendo a presa vindo por vontade própria, Lu Li ficou secretamente feliz. Ele sorriu cheio de satisfação. De repente, a estátua de Buda apareceu atrás de Lu Li e as mandou para longe. Virando-se abruptamente para olhar para eles, ele gritou furiosamente. Vocês ousam me atacar sorrateiramente? Querem morrer? Não vou deixar vocês em paz. Lu Li avançou, dando um soco forte em cada um deles, canhão de soco sem imagem. Enquanto falava, ele se aproximou do monstro que estava rolando no chão por causa do soco. Com uma mão colocada bem na frente do peito, Lu Li continuou. Nem nascimento nem morte, nem impureza nem limpeza, nem aumento nem diminuição. Meu Buda misericordioso, reencarne. Então, ele bateu forte no monstro novamente. Terminando, ele se virou para os monstros restantes que estavam observando a cena. Lu Li riu alto como se tivesse ganhado na loteria. É a vez de vocês agora. Eles fugiram em pânico. Lu Li disse enquanto perseguia, meu Buda, conceda misericórdia. Não corram, depois de um tempo sem conseguir alcançá-los. Ele teve que desistir. Aishi, estou morto de cansaço. Será que todos os monstros horripilantes aqui foram mortos por mim? Correr cansa demais. Enquanto descansava, de repente o sistema relatou, passos ilusórios do espírito fantasma. Absorveu uma grande quantidade de energia demoníaca, extremamente satisfeito, progresso aumentado em 5%. Parabéns, hospedeiro, seus passos ilusórios do espírito fantasma romperam para o 4º nível. Palma desoladora de ossos brancos, porque você tem matado continuamente nos últimos dias, a natureza assassina mais um, progresso aumentado em 10%. Parabéns, hospedeiro, sua palma desoladora de ossos brancos rompeu para o 4º nível. Ouvindo as boas notícias, Lu Li sorriu alegremente, ótimo. Ótimo, parece que este exame de técnicas não será um problema. Ele continuou, Sutra da Pureza Violeta do Sol Refinado também, então, mesmo que haja um Deus agora, ele também não será capaz de encontrá-lo. Junto com isso, houve um anúncio do sistema, Sutra da Pureza Violeta do Sol Refinado, 1º nível, progresso 0%. A irmã Marcial Sênior chorando soluços veio relatar sobre o pequeno monge, Poder Divino Indestrutível Vajra, 3º nível, progresso 99%. O poder divino indestrutível Vajra não pode romper porque seu reino é muito baixo, e a energia espiritual não é suficiente. O pequeno monge ainda estava descansando e roncando. Lu Li disse com um pouco de arrependimento, mas o poder divino indestrutível não pode romper porque meu cultivo de QI está apenas no 1º nível. Segurando o queixo, pensando, mas se todas as minhas técnicas de cultivo aumentarem tanto em um mês, certamente levantarão suspeitas. Estar preso no 3º nível agora pode não ser uma coisa ruim. Enquanto pensava, de repente uma ordem foi emitida. Já é hora, voltem rapidamente. Foi o demônio verdadeiro fantasma quem transmitiu a ordem. Finalmente chegou a hora. Lu Li se levantou, pulando de um tronco de árvore para outro, movendo-se em direção ao ponto de encontro. A floresta agora estava muito deserta. No entanto, houve o aparecimento de duas pessoas estranhas. Eles pareciam ter observado Lu Li por um tempo.
O homem musculoso cruzou os braços, expressando alegria. Ótimo! Finalmente aquele pirralho se foi. A pessoa ao lado respondeu: TCH, se esse pirralho não fosse embora, os fantasmas em dezenas de quilômetros ao redor teriam sido mortos por ele. São apenas alguns fantasmas, matar é matar, mas sua boca sempre diz, Amitabha, enquanto seus ataques são ainda mais cruéis do que os dos outros. Interessante. Quem é o discípulo do demônio verdadeiro fantasma? A mulher exclamou, O quê? Demônio verdadeiro Gima? Aquele velho demônio tem um discípulo com tanto talento? Se não fosse por ele estar prestes a romper para o estágio da alma nascente, eu já o teria arrebatado para ser meu discípulo. Ela parecia um pouco desapontada. A mulher lambeu os lábios, sim, que pena. Mas, se não como discípulo, parece que ela tem outras intenções. Então, como esposa, ela disse como se estivesse perdidamente apaixonada por Lu Li. Então, em seita fantasma Inmin, Lu Li e Xiao Yan ajoelharam-se respeitosamente e disseram: Discípulos saúdam o mestre venerável Gima, no alto. Sentado na cadeira, olhando para os dois, ele disse desconfortavelmente: Só sobraram vocês dois? Que bando de inúteis! Xiao Yan, seu QI demoníaco de sangue é feroz. Deve ter absorvido todo o sangue e energia dos cultivadores, e essas almas ressentidas tinham pelo menos o nível de refinamento de QI 8 quando estavam vivas. Xiao Yan ouviu seu mestre mencioná-la e abaixou a cabeça, ouvindo atentamente. Com seu nível de cultivo 5, você pode matar alguém no nível de refinamento de QI 8, nada mal. Xiao Yan ouviu o elogio nas palavras de seu mestre e imediatamente mostrou uma expressão de alegria, obrigado pelo elogio, mestre venerável. Mas o elogio aqui não era só para ela. Lu Li, nada mal. Apenas um mês para cultivar a técnica que eu transmiti e subir de nível tão rápido, não decepcionou minhas expectativas. Lu Li ouviu isso e respondeu calmamente, obrigado, mestre venerável. Xiao Yan parecia muito insatisfeita com o elogio que seu mestre deu a Lu Li, e sua expressão ficou ruim ao ouvir isso. Demônio verdadeiro Gima acrescentou rapidamente, mas, este venerável está cultivando em um momento crucial e não tem energia extra para recrutar discípulos. Então, daqui a um mês, este venerável irá inspecionar o nível de cultivo de vocês novamente. Quem for um nível superior será escolhido como discípulo de linhagem direta. Desta vez, este venerável está em reclusão, então tomem cuidado. Se morrerem, este venerável não pode recolher seus corpos ou se vingar por vocês. Lu Li franziu a testa ao ouvir essas palavras dele, pensando, algo está errado. Essas palavras têm um significado oculto. Tudo bem, retirem-se. Demônio verdadeiro Gima disse em voz profunda e desapareceu logo em seguida. Lu Li e Xiao Yan responderam em uníssono, entendido. No fundo, Xiao Yan não gostava de Lu Li, mas na superfície ainda mostrava harmonia com ele. Até elogiando Lu Li, irmão Júnior Lu, você é incrível. Claramente, você está apenas no nível de refinamento de QI 1, mas agora passou no teste do mestre venerável e seu cultivo também aumentou significativamente. Como você fez isso? Claramente, cada pergunta tem um propósito por trás dela. Lu Li ainda estava indiferente a Xiao Yan, foi sorte. Se não há mais nada, eu vou indo. Ele respondeu calmamente, mas Xiao Yan não o deixou ir embora tão facilmente. Ela deu um tapinha leve no ombro dele e disse, Irmão Júnior Lu, não tenha pressa. Lu Li olhou para ela confuso, há mais alguma coisa? No segundo seguinte, as ações de Xiao Yan foram suficientes para provar a atitude de ciúme que ela tinha por ele há tanto tempo. Xiao Yan realmente apunhalou Lu Li diretamente no abdômen com uma faca, e a voz dela soou em seu ouvido de forma estranha, se você não cair na armadilha, então eu terei que agir diretamente. Mas no segundo seguinte, Xiao Yan não conseguia mais sorrir. Seus olhos se arregalaram em choque, a pessoa que ela acabou de esfaquear acabou não sendo Lu Li. Era apenas uma pós-imagem criada por ele. Xiao Yan só então percebeu, pós-imagem? Esta é a passos da pós-imagem do fantasma espiritual, fenômenos incomuns só aparecem ao cultivar até o 4º nível. Como isso é possível? Lu Li estava em pé calmamente atrás dela neste momento. Com uma voz constante soando, zombando dela, Irmã Sênior Xiao, o que significa isso? Atacar-me e assassinar um companheiro de seita? Irmã não tem medo da repreensão do mestre venerável? Xiao Yan ainda respondeu de forma muito arrogante neste momento. Lu Li, você não ouviu claramente agora? O mestre venerável quer entrar em reclusão por um mês. Se nós morrermos, ele também não vai recolher nossos corpos ou se vingar por nós.
Então, se eu matar você, eu me tornarei a discípula de linhagem direta do mestre venerável. Lu Li ouviu isso e olhou para ela com um olhar frio. Oh, então a irmã sênior acha que pode me matar? Xiao Yan mais uma vez balançou loucamente sua espada para atacar Lu Li. Você é apenas um inútil no nível de refinamento de QI 1. Lu Li, naturalmente, não ficou parado esperando para morrer. Ele rapidamente contra-atacou, e daí que eu estou no nível de refinamento de QI 1? Com minhas técnicas, Lu Li conseguiu impedir completamente Xiao Yan de tocar em seu corpo. Xiao Yan não conseguiu esconder seu choque em relação a Lu Li por causa disso. Como isso é possível? Eu não consigo tocar no corpo dele. Ela então pegou um talismã, dizendo com uma voz sinistra: Irmão Júnior Lu, você realmente tem habilidade. Parece que eu não posso pegar leve. Este é um talismã espiritual Dao, selando um fantasma dentro. Irmão Júnior sabe? Lu Li ficou um pouco surpreso quando Xiao Yan usou esse movimento tão rapidamente, planejando usar seu trunfo? Não mais que 3 segundos. Lu Li conseguiu se aproximar dela, pegando Xiao Yan de surpresa. Tão rápido, Xiao Yan pensou. Lu Li colou diretamente um selo no corpo de Xiao Yan. Você acha que eu não tenho nada? Xiao Yan olhou em pânico para o símbolo em seu peito. O que é isso? Parece que está selando meu poder mágico. Não, está me impedindo de me mover. Deixe Lu Li responder a essa pergunta para Xiao Yan. Irmã sênior, isso é erva fantasma glacial venenosa, não só pode selar seu poder mágico, mas também pode congelá-la até a morte. Quanto mais você se move, mais rápido você congela. Xiao Yan também sentiu inconscientemente o que Lu Li acabou de dizer, seus pés estavam gradualmente sendo congelados. Irmã sênior Xiao só então percebeu uma coisa: você estava se protegendo de mim desde o início. Lu Li sorriu levemente e respondeu: para lidar com a irmã, naturalmente é preciso estar preparado. Os outros irmãos juniores não vieram aqui porque foram mortos pela irmã, certo? Xiao Yan realmente ficou furiosa neste momento. Não me culpe, eu não tenho escolha. Ela cortou decisivamente seu dedo levemente, esperando que o sangue fresco fluísse para libertar o fantasma selado dentro do talismã. Usando sangue fresco como sacrifício, eu vou perder meio ano de cultivo. Mas eu definitivamente vou derrotar você. O sangue de Xiao Yan foi gradualmente sugado para dentro do talismã e um fantasma foi imediatamente libertado. Aparecendo na frente de Lu Li, Xiao Yan abriu um sorriso mortal olhando para Lu Li. Este é o fantasma que capturei na caverna dos 10.000 demônios. No início, estava apenas no 3º estágio de refinamento de QI, mas depois que o alimentei com meu sangue, seu poder já está no 10º estágio. Você consegue vencê-lo? O fantasma que Xiao Yan alimentou com o sangue dela é realmente muito assustador. Lu Li encarou o fantasma e ponderou por um momento. É verdade, um fantasma da caverna dos 10.000 demônios no 10º estágio de refinamento de QI é problemático demais. Mas Lu Li sentiu que o fantasma parecia um pouco familiar. Ele se apressou em perguntar: Ei, você me parece familiar, já nos vimos antes? O próprio fantasma ficou surpreso com a pergunta dele. Finalmente, Lu Li reconheceu o fantasma. Lembrei, você é aquele que fugiu naquela vez. Naquela vez, Lu Li o encontrou por acaso na caverna dos 10.000 demônios e o assustou tanto que ele fugiu com as pernas para que te quero e ainda chorou alto. Arg, não venha para cá. Embora Lu Li gritasse alto de trás, pare. O fantasma, ao ouvir Lu Li mencionar aquela história, começou a tremer novamente. Perdeu toda a sua aura aterrorizante de antes. Dava até para ouvir o som do seu choro. Sniff, sniff. Xiao Yan, vendo aquela cena pela primeira vez, realmente não conseguia entender. Por que você tem medo dele? O fantasma não respondeu à pergunta dela. E correu o mais rápido que pôde, uma cena idêntica àquele dia na caverna dos 10.000 demônios. Socorro! Sniff, sniff. Ele corria e chorava alto pedindo ajuda. Ninguém sabia o que Lu Li tinha feito para deixá-lo com tanto medo assim. Lu Li olhou para o fantasma que o evitava como o diabo evita a cruz, suspirou desapontado e disse, correndo de novo? Que tédio! Xiao Yan olhou para o jovem à sua frente, seus olhos cheios de desconfiança, e disse, até fantasmas têm medo de você. O que você fez afinal? Lu Li sorriu levemente, fez uma cara de inocente e disse casualmente, não é nada demais, só uma pequena interação com a turma de fantasmas de lá. No segundo seguinte, seus olhos mudaram completamente. Eles instantaneamente se tornaram frios, e sua voz também ficou um pouco mais séria. Mas você deveria se preocupar com você mesma primeiro.
Atingida por veneno de gelo e ainda usando sangue fresco, por quanto tempo você acha que consegue aguentar? Xiao Yan olhou rapidamente para baixo e percebeu que o congelamento já havia se espalhado para o peito dela. Essa cena a fez suar frio de tão tensa. Só então Xiao Yan fez uma cara de pena, implorando por ajuda a Lu Li. Essa sua aparência era completamente diferente da imagem de poucos minutos atrás. Xiao Yan estava tão assustada que quase chorou, e implorou: não, por favor, não. Me perdoe, daqui em diante, eu concordo com tudo. Você pode ter o que quiser. Bom irmão Júnior, eu sei que errei. Me salve. O bloco de gelo agora já havia se espalhado para o pescoço de Xiao Yan. Lu Li, sem qualquer expressão, respondeu friamente: sinto muito, não ouso tocar em você. Xiao Yan gritou desesperadamente: não. Assim que suas palavras terminaram, seu corpo também congelou completamente, rapidamente se estilhaçando e desaparecendo. Lu Li olhou para os restos de gelo à sua frente e disse calmamente: colhe o que planta. Após se livrar de Xiao Yan, o sistema também imediatamente anunciou: palma de esmagar coração de osso branco. Devido à sua primeira vez matando um cultivador, sua excitação é anormal e a eficácia do cultivo aumentou em 300%, o progresso aumentou em 10%. Lu Li ficou um pouco surpreso com esse resultado. Aumentou tanto assim? Neste momento, uma voz estranha de repente soou atrás de Lu Li. Que ótima frase, colhe o que planta. Muito bem, Lu Li. Lu Li virou a cabeça levemente e percebeu que seu mestre estava ali, testemunhando tudo o que havia acontecido desde quando. Lu Li rapidamente se ajoelhou e curvou a cabeça, dizendo: mestre, você me elogia demais. Guimo Zenren olhou para ele satisfeito. E disse: você cultivou a energia de QI sanguíneo até o 4º estágio, a palma de esmagar coração de osso branco e o passo da sombra ilusória fantasma em apenas um curto mês. Nem eu consigo igualar esse talento. Lu Li, ao ouvir essas palavras, pensou secretamente: como esperado, meu nível de cultivo foi descoberto. Parece que não consigo mais esconder. Ele engoliu em seco, tentando recuperar a calma. Lu Li imediatamente tirou os 2 manuais de cultivo que aquele ancião havia lhe dado, e os ofereceu respeitosamente a Guimo Zenren. Mestre, sobre isso, o refinamento corporal é porque seu discípulo cultiva uma técnica divina de cultivo corporal budista chamada Qingang Jui. Guimo Zenren imediatamente usou sua energia espiritual para pegar os 2 manuais de cultivo das mãos de Lu Li. Qingang Jui, ele imediatamente abriu o manual de cultivo para ver. É realmente o Qingang Jui. E ainda tem a escritura verdadeira da púrpura nebulosa que refina o sol e voa pelo céu. Qual ancião te deu isso? Lu Li então descreveu a aparência daquele ancião para Guimo Zenren. É o ancião que usa um colar de caveiras. Seu discípulo também não imaginava que, ao cultivar técnicas budistas, pudesse progredir tão rapidamente assim. Os olhos de Guimo Zenren ficaram sinistros por causa das 2 palavras progresso divino de Lu Li. Progresso divino? Ele de repente usou sua energia espiritual para atacar Lu Li. A mão poderosa dele agarrou firmemente o pescoço de Lu Li e o puxou para perto dele. Ele aproximou o rosto de Lu Li ao seu. E rosnou: você não seria o filho de Buda reencarnado da lenda, seria? Lu Li, ao ouvir essas palavras, só então conseguiu perceber uma coisa: o quê? Um Buda reencarnado? Será que aquele ancião me armou uma armadilha de verdade? Lu Li rapidamente fez sua cara de inocente e sem culpa, tentando acalmar o mestre. Mestre, o que é um Buda reencarnado? Mas Guimo Zenren não era tão fácil de se livrar das dúvidas sobre ele. Ele disse em tom grave: não finja ser estúpido. Ele então tirou uma tigela divina. Deixe-me testar. E imediatamente apontou a tigela para Lu Li. Um feixe de luz ofuscante foi emitido, iluminando a figura de Lu Li como se para ver através de sua verdadeira identidade. O rosto de Lu Li de repente empalideceu, e seus olhos ficaram nebulosos. Guimo Zenren percebeu que Lu Li talvez estivesse falando a verdade, pois a tigela também não conseguiu ver através de sua identidade. Não é você? Ele imediatamente jogou Lu Li no chão e disse casualmente: que decepção! Pensei que você fosse o filho de Buda reencarnado. Se aquele ancião te deu isso, pode ficar com isso. Lu Li, ao ver que ele o deixou ir, suspirou aliviado. Ainda bem que não. Ufa, quase morri. Pensei que algo ruim tinha acontecido.
Gui Mozenren, sentado na cadeira, olhou para Luli, acrescentado: embora sua personalidade seja bastante reservada, não arrogante e ostensiva, não combina muito com a personalidade deste velho. Mas seu talento é bom, sua astúcia e estratégia também não são ruins. De agora em diante, você será meu discípulo direto. Espere um pouco e vá ao pico da montanha para escolher um lugar para sua morada. Luli respondeu respeitosamente: este discípulo saúda o mestre. Ele olhou para ele com satisfação e disse: sim, entenda as coisas. Depois de dizer isso, ele transmitiu uma técnica para Luli: este velho não é mesquinho. Agora que você é meu discípulo, vou transmitir a você a técnica secreta da devoração de sangue e deglutição do céu. Depois de dominar com sucesso, ele conjurou uma torre. Em um tom monótono, disse: esta torre de nutrição de fantasmas é um artefato mágico de alta qualidade que este velho usava antes, pode ser usada para subjugar almas e criá-las para lutar. Após a ativação total, tem um peso de 30.000 Jin, pode criar energia em Aceitia. Luli ficou um pouco surpreso quando ele lhe entregou esta torre. Um artefato mágico de alta qualidade vale 5.000 pedras espirituais de baixa qualidade. Ele é tão generoso assim? Luli pegou a torre. Respeitosamente, disse: este discípulo agradece ao mestre, desejando ao mestre longevidade eterna e felicidade celestial. Gui Mozenren disse calmamente: retire-se. Esforce-se para cultivar e, se tiver alguma dúvida, pergunte a seus irmãos mais velhos. Depois que você escolher sua morada, eles provavelmente saberão da notícia e virão te encontrar. Luli sorriu e respondeu: então este discípulo se retira. Ele pensou consigo mesmo: finalmente passei pela primeira barreira. Na morada de Luli, Luli estava muito concentrado em praticar. Ele se sentia muito à vontade olhando para a paisagem verdejante e o ar fresco. Embora a energia espiritual aqui não seja muito densa, o ambiente é muito bom. O lugar de um discípulo direto é realmente diferente. Luli de repente lembrou de algo que precisava perguntar ao sistema. Sistema, quero ver as informações da devoração de sangue e deglutição do céu. O sistema rapidamente forneceu as informações que ele precisava. A devoração de sangue e deglutição do céu é uma técnica demoníaca, uma versão aprimorada da técnica demoníaca da devoração de sangue. Depois de cultivá-la, você condensa um raio de luz demoníaca da devoração de sangue que pode devorar a energia primordial do céu e da terra, e a essência dos 5 elementos, mas para cultivar rapidamente, você deve engolir sangue espiritual, de preferência de cultivadores poderosos. Ou o sangue de grandes demônios. Quando cultivada ao extremo, pode engolir qualquer coisa. Se você quer cultivar rapidamente, você deve engolir sangue espiritual, de preferência de cultivadores poderosos, ou o sangue de grandes demônios. Luli ficou preocupado ao receber essa informação. Isso é uma técnica demoníaca? Este tipo de técnica no final é sugar sangue para cultivar, não é à toa que é uma técnica de seita demoníaca, parece que não combina comigo. Mas ele de repente percebeu um ponto. Espera aí, pode engolir energia espiritual. Luli sabia o que precisava fazer. Ele imediatamente ativou o modo de cultivo e transmitiu o clássico verdadeiro de refinamento do sol púrpura. Luli e a garotinha continuaram a se concentrar em refinar o clássico do sol. Depois de um tempo, o sistema exibiu uma notificação de resultado. Porque você está totalmente imerso em absorver a essência do sol radiante, a paixão pelo clássico verdadeiro de refinamento do sol púrpura aumenta em 1/10, o progresso aumenta em 1%. Luli disse suavemente: mais um pouco, já é suficiente. Então, ele transmitiu a devoração de sangue e deglutição do céu para sugar a energia espiritual do clássico verdadeiro de refinamento do sol púrpura. A garotinha ficou extremamente assustada ao ouvir isso, um pouco incrédula. Uma nova personagem apareceu atrás dela, a garotinha de repente se transformou em uma garota adulta, e a nova personagem que apareceu começou a ter ações íntimas com ela. O sistema exibiu outra notificação: sua devoração de sangue e deglutição do céu, por ter engolido a essência verdadeira radiante dos 5 elementos, está de bom humor, o efeito do cultivo aumenta em 100%, o progresso aumenta em 1%. Luli ficou muito satisfeito com o resultado, realmente funciona. Desta forma, não preciso sugar o sangue de ninguém para cultivar a técnica demoníaca. Luli olhou para a garota à sua frente com um pouco de remorso no coração. Será que estou sendo um pouco demais com o clássico verdadeiro de refinamento do sol púrpura? Mas não tem jeito, essa nova técnica tem que ser cultivada.
A garota estava realmente sendo atormentada até as lágrimas por Lu Li, quando de repente um barulho alto soou. Atraindo a atenção de Lu Li, um irmão mais velho no caminho demoníaco acabou de pousar na morada de Lu Li. Ele se apresentou a Lu Li: irmãozinho, você está em casa? Eu sou o 8º irmão sênior Bai Jinfei, quero fazer amizade com você. Lu Li estava um pouco confuso com essa aparição repentina, 8º irmão sênior. Ele olhou para Bai Jinfei com cautela e respondeu: fazer amizade? Eu já ouvi dizer que nenhum dos subordinados de Guimo Zenren é bondoso. Lu Li fingiu ser normal e recebeu Bai Jinfei calorosamente. Irmão sênior, sua presença é uma honra, desculpe por não poder recebê-lo de longe. Este irmão mais novo acabou de se mudar para cá e o quarto ainda está bagunçado, não posso recebê-lo adequadamente, me desculpe. Bai Jinfei sorriu e disse: haha, somos todos irmãos juniores e seniores, não precisa ser tão formal. Além disso, eu já esperava. Antes de o 5º irmão sênior partir, ele limpou tudo, não deixou nada. Lu Li estava um pouco curioso sobre a pessoa que Bai Jinfei havia mencionado, 5º irmão sênior. Bai Jinfei acrescentou, que também era o mestre anterior desta torre de observação de estrelas, que pena que já se foi. O mestre aceitou um total de 13 discípulos, agora só restam o irmão mais velho, a 6ª irmã sênior e eu, os outros, ou morreram ou desapareceram. Bai Jinfei de repente deu um tapinha no ombro de Lu Li e disse seriamente: atualmente, na seita interna, só restam eu e a 2ª irmã sênior, agora com você. Lu Li não pôde deixar de pensar ao ouvir essa série de informações de Jinfei: então ser um discípulo de Guimo Zenren é tão amaldiçoado assim? Ainda restam 2 pessoas na seita interna, parece que devo me precaver contra as próximas ações de Jinfei. Para surpresa de Lu Li, ele inesperadamente colocou o braço em volta do ombro dele e sorriu alegremente, dizendo: mas falando nisso, você deve estar sem dinheiro agora, certo? O que os irmãos juniores mais gastam no cultivo são pedras espirituais. Se você não tem pedras espirituais, eu posso te emprestar sem juros. Bai Jinfei é realmente tão bom assim? Lu Li não pôde deixar de ser cauteloso com este irmão sênior. Ele perguntou apressadamente: irmão sênior, você é tão generoso assim? Deve estar de olho em alguma coisa minha, certo? Bai Jinfei ouviu isso e sorriu, respondendo: somos todos irmãos juniores e seniores, como eu poderia cobiçar algo em você? Você só precisa escrever uma nota promissória com uma garantia, para garantir que, se você não puder pagar ou algo inesperado acontecer no futuro, os tesouros dele agora são meus. E mais, além de pedra espiritual, se quiser uma irmã sênior gata, também arrumo para você. Que tipo de serviço completo é esse? Garante o físico e ainda melhora o psicológico do devedor, que beleza. Só que Lin Li não se interessou nem um pouco pelas condições desse acordo e logo dispensou a boa intenção do irmão mais velho. Eu entendo, mas por enquanto não preciso dessas coisas. Ele pensou consigo mesmo: no fim das contas, também é um mercador trapaceiro. Bai Jinfei, ao ouvir a resposta de Lin Li, de repente o soltou. E se afastou dele como se fosse uma assombração, dizendo desconfiado: ué, você já tem mais de 18 anos, cheio de vigor, e não quer mulher. Será que você gosta de homem? Lin Li, impotente, explicou: irmão mais velho, você entendeu errado. Ele disse seriamente: eu só tenho grandes ambições heróicas. Sei lá o que Bai Jinfei entendeu, que imaginou uma súcubo serpente linda na cabeça dele. Com uma expressão preocupada, ele disse: irmão mais novo, uma súcubo serpente só pode se transformar em gente depois de ter alcançado o núcleo dourado, e eu nem ouso tocar nelas. Entendendo grandes ambições heróicas como o súcubo serpente, Lin Li ficou realmente exasperado com esse irmão mais velho. Ele disse amargamente: não é isso. No fundo, reclamava: o que mais existe na cabeça desse Jinfei além de mulher? Jinfei, com a ideia de que Lin Li gostava de súcubos serpentes, se afastou dele como se fosse uma praga. Apressadamente se despediu: o hobby do irmão mais novo é bem peculiar, não vou perguntar mais. Se precisar